Aleluia. Santo Espírito, Espírito da verdade, Tu que nos foi dado como conselheiro, como consolador, como instrutor, o mestre, o substituto de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto na terra estivermos. Sê bem-vindo sempre, quando o povo que se chama pelo nome do Senhor se reúne. Sê bem-vindo para receber o louvor, para receber as orações, sim, como incenso agradável às narinas do Todo-Poderoso. Venha, Senhor meu Deus, mover a Tua igreja, trazer a nuvem da Tua presença, Senhor, e nos envolver, de maneira, Senhor, que a gelidez existente em nossa alma possa se converter em um fogo de avivamento. Traz, Senhor, a Tua cura, a cura física, a cura emocional, a cura também espiritual. Porque, Senhor, Teu nome é Jeová Rafa, o Senhor que nos sara. O Senhor sempre está curando, o Senhor sempre está sarando as nossas feridas, as nossas chagas. Uma vez que levaste sobre si todas as nossas chagas, todas as nossas enfermidades, hoje, mais uma vez, reivindicamos a nossa cura. Mas Tu és também Jeová Raá, o Senhor, o nosso pastor, o sumo pastor do rebanho, aonde o Senhor, meu Deus, atrai as Tuas ovelhas para debaixo das Tuas asas. Em toda parte do universo, Senhor, o Senhor está, meu Deus, atraindo os que são Seus para debaixo das Tuas potentes asas. E neste tempo o mundo está atravessando um caos, mas as ovelhas do Teu pasto, elas estarão seguras, sim, à sombra do Onipotente elas descansam, porque sabem que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o socorro presente na hora da angústia. Ó, Yahvé Shammah, Tu estás presente aqui. Por isso agora, Senhor meu Deus, revele-se mais uma vez e traz, meu Deus, em evidência a Tua palavra revelada para o coração que precisa ser preenchido. Ocupa os espaços vazios. Ainda esperamos a Tua volta, o toque, Senhor, a buzina, o toque da última trombeta, que há de soar aos ouvidos dos que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então, nesta manhã de domingo, onde celebramos a Tua morte e ressurreição, vem, Senhor meu Deus, e toma preeminência. Assenta-te no lugar mais alto do trono que é Teu. Nós Te amamos, não porque saibamos amar, mas porque, Senhor, desejamos Te amar, mesmo não sabendo. Nós Te amamos, meu Senhor, e desejamos amar-Te com todas as forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Por isso, Senhor meu Deus, atua, Senhor meu Deus, na nossa necessidade física, emocional e espiritual. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos A última estrofe diz assim: e quando enfim chegar a hora, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, sem medo então, terei vitória, terei vitória, verei na glória, verei na glória o meu Jesus.
que vivo está. Oh, aleluia, porque Ele vive. Posso crer, posso crer. Só quem tem essa esperança cante com a sua alma também, porque Ele vive. Temor não há, não temos medo. Recebemos o espírito de poder e não de covardia. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Se a verdade glorifica Ele bem forte. Oh, aleluia. Oh, igreja, Jesus pode voltar ainda esta manhã. Anima o coração, porque o Senhor pode voltar ainda nesta reunião. Quem nele tem essa esperança todos os dias declara Maranata. Todas as oportunidades que tem de cultuar-lhe, declara Maranata, Maranata. Não está preocupado, o Senhor não vem hoje não, porque ainda tem umas coisinhas para resolver. Ou você tem que estar resolvido em todo tempo. É possível que algumas pessoas, e eu sei que muitos, por cuidados não vêm, mas já foi dito que os cuidados são necessários, mas quando é para ganhar dinheiro, o povo não tem o cuidado, não é verdade? E por razão de necessidade de cuidados, muitos não vêm mesmo, são grupos de riscos e etc. Mas há aqueles que certamente às vezes não vêm celebrar, porque diz, eu não posso ceiar hoje, eu estou com um problema que eu não resolvi. Não é? Mas há aqueles também que são displicentes também quanto a essa importante reunião. Nós vamos ler Lucas 17, e aí eu aproveito, nós estamos fazendo a transmissão também aqui para os que podem e necessitam receber essa ministração online. Lucas 17, nós vamos ler versículos 20 a seguir. Eu tematizei a reflexão desta palavra como Ló, ele é o paradigma para a nossa geração. Ló é o paradigma para a nossa geração. Paradigma mesmo que referência. É uma referência, é o paradigma. O exemplo de Ló contextualiza a nossa geração. Os dias de Ló contextualiza nosso tempo. Os acontecimentos envolvendo a vida de Ló contextualiza nosso tempo. Contextualiza a igreja, porque ela é um tipo, na verdade, tudo o que aconteceu envolvendo a vida de Ló é um tipo também do acontecimento que envolve a igreja, que não vai ficar na terra na tribulação e que não vai sucumbir ao fogo da destruição. É só você ler com esse olhar da revelação escatológica, que você vai conseguir compreender. Então vamos lá, versículo de número 20 do capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, ou o médico amado Lucas, médico Lucas e assistente missionário do apóstolo Paulo. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão aqui está ele ou ali está ele, porque o reino de Deus está entre vós. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: aqui está ele, ou ali está ele. Não vades,
nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando ilumina de uma a outra extremidade do céu, assim também será o homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e os consumiu a todos. Também o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será, presta atenção que é o que Jesus está afirmando, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado tendo suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. Da mesma maneira, o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar sua vida, a perderá. E qualquer que a perder, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, estarão dois numa cama, um será levado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será levada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Eles lhes perguntaram: onde, Senhor? Onde? Ele lhes respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Amém. Eu tenho sempre afirmado a necessidade que o Espírito me impulsiona nesses dias a falar e eu tenho uma meta, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito de estar ensinando e pregando sempre sobre assuntos pertinentes ao futuro, à vinda de Jesus, ao juízo, à grande tribulação, ao milênio, ao governo de Cristo, à nossa herança eterna, o governo de Deus, o reino de Deus, o evangelho do reino, o evangelho, eterno, e enfim, o evangelho da justiça, aspectos de um mesmo evangelho, mas que tem aplicações diferentes e tempos e contextos totalmente diferentes, mas que são assuntos de tão grande necessidade de nós recebermos esses conteúdos, mas precisa haver uma dedicação, um coração disposto à busca da palavra, do conhecimento, da revelação, e ao mesmo tempo que receba isso, reproduzir com muita dedicação também essa frutificação. Porque toda a revelação ela tem uma finalidade. No caso da revelação escatológica, é nos fazer aptos, prontos, preparados para participarmos desses acontecimentos, desses eventos, estando do lado certo. Participarmos estando do lado certo. Porque muitos dos que estiverem vivos participarão, mas nem todos estarão do lado certo. E também muitos dos que ressuscitarão não para participar do lado certo,
mas outros ressuscitarão para participar e tomar parte no lado certo. Então veja bem, nós estamos diante de um contexto onde o Senhor Jesus, ele apresenta a aparência do reino de Deus. Ele um aspecto do reino. Embora o reino ele tenha aspecto tanto externo como interno, tanto visível quanto invisível, mas Jesus naquele momento ele estava falando da manifestação do reino presente e também do reino já existente na vida daqueles que estavam sendo contemplados com o reino, ou no reino. E os discípulos estavam muito ansiosos de que a manifestação exterior do reino já se também evidenciasse nos seus dias, porque uma vez que eles conheceram o evangelho do reino e o aspecto do reino, interno ou invisível, porque fora pregado tanto por João Batista como pelo próprio Senhor Jesus. João Batista diz: está próximo o reino, e Jesus diz: é chegado o reino. Então ele era a representação do reino, ele veio para implantar o reino. Aí os discípulos receberam a Jesus e receberam a revelação do reino, e passaram a seguir ao Senhor a partir dessa premissa, porque todos eles, enquanto cidadãos israelitas, eles tinham o anseio de se libertarem do poder do Império Romano, que dominava o mundo de então, e eles imaginavam mais o aspecto político-religioso do que necessariamente o aspecto só espiritual. Eles estavam muito mais motivados em se libertarem da opressão terrena do que da posse da esperança eterna. Mas Jesus começou a ensiná-los, e 3 anos e meio o Senhor Jesus gerou nos seus discípulos a visão para muito mais além do reino terreno. Embora isso seja uma realidade para eles e para os judeus e para todos aqueles que em Cristo estarão firmados, o reino terreno, mas o Senhor quis mostrar muito mais além, porque o reino de Deus ele é um reino eterno, não um reino passageiro. Quando o Senhor esteve julgado por Pilatos, ele fora arguído se ele era o verdadeiro rei dos judeus. Ele disse: tu disseste. Ele disse que se você então é o rei dos judeus, né, você não pode estar submetido a isso, né? Em outras palavras, então Jesus disse: o meu reino é eterno, o meu reino não é desse mundo, e eu não sou daqui. Se fosse o meu reino daqui, os meus se empenhariam em me livrar, mas logo que o meu reino não é deste mundo, o meu reino ultrapassa, ele transcende o reino terreno, ele é eterno, ele é um reino que vai durar para sempre. Lá nas revelações do profeta Daniel, está escrito que o último dos reinos a estabelecesse na terra antes do ciclo da redenção da terra se cumprir, ou se concluir, é o reino que vai esmagar, que vai destruir todos os impérios já antes existentes. Na estátua que nós vemos no capítulo 2 de Daniel, está a representação de todos os impérios do mundo, que começa com a cabeça de ouro, que é Babilônia, e isso é explicado, né, pelo próprio Daniel, não é? Depois nós temos ali o peito e os braços de prata, que é representado pelo império sucessor da Babilônia, que é o império chamado Medo-Persa, que hoje seria uma composição do Irã, e aqueles países ali adjacentes, misturando ali com a região de alguns países adjacentes da época. Depois veio o Império Grego, que seria a representação do ventre daquela estátua que era de bronze, e depois viria um outro império, que as pernas eram de ferro, que é o Império Romano. Mas no final existe um outro império que tem os pés de barro com ferro, e que tem uma composição de 10 governos. E esse governo é o governo do anticristo. E sobre esses 10 reinos, ou esses 10 países, essas 10 nações, Daniel vira cair uma pedra sobre os pés, uma pedra caía do céu. E essa pedra, Jesus, ele é chamado de pedra angular, é pedra de esquina. Jesus é a pedra que os fundadores, edificadores desprezaram, mas que é a pedra da casa de Deus, sobre qual pedra Jesus disse: edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Sobre qual pedra, disse Pedro, nós somos edificados como pedras vivas para edifício de Deus. E nós somos essa casa. Essa casa que for edificada a partir desta pedra, que é Jesus. Essa pedra desce sobre os pés da estátua e destrói todos os impérios antes existentes, e ela cresce. Está lá no capítulo 2 de Daniel, é só ler. Ela cresce e enche, como uma montanha, enche o mundo todo. Essa pedra, ela é vista e contemplada pelo mundo todo, porque o governo de Cristo vai encher o planeta Terra. Vai ser dessa forma. É assim que vai acontecer esse governo de Cristo. Então, esse governo de Cristo, ele é muito mais do que os discípulos pensavam, do que eles imaginavam. Então o Senhor Jesus, ele dá uma resposta para os seus discípulos que estavam pensando que o Senhor já estaria governando naqueles dias, não é? Interrogado pelos seus discípulos, na verdade nem só pelos discípulos, pelos fariseus aqui, sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus dá uma resposta contemplando tanto fariseus quanto os discípulos, porque ele estava dizendo que o reino estava dentro deles, então logo o reino estava representado em Jesus, estava entre eles, estava ali. Agora, o que Jesus diz? Não poderão dizer a respeito do reino, ele está ali ou aqui, porque nesse momento ele não tem essa manifestação, mas há um tempo para essa manifestação do reino. Então, disse aos seus discípulos, dias virão, vai vir um tempo em que vocês desejarão participar dessas coisas que vocês estão participando, vocês terem essa comunhão comigo fisicamente. Meus amados, existem coisas no Evangelho que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Nós vivemos um tempo no Brasil de liberdade e que está sendo buscada, e não duvidem, então, está sendo buscada o cerceamento, ou está sendo buscado o cerceamento dessa liberdade, e isso vai acontecer. Isso é uma questão de tempo. Nós podemos orar para que um governo de direita, alguma coisa melhore algum tempo. Deus, talvez em razão da oração e do apelo dos justos, dê uma trégua em algumas coisas. Mas o governo mundial, os governos do mundo, eles não serão nunca alinhados com aquilo que é justo, que é reto, que é bom. Os governos do mundo serão sempre arbitrários contra Deus e contra a sua palavra, contra a sua vontade, contra aqueles que o representam. Então, nos lugares onde a igreja ela mais viva são justamente nos lugares onde ela mais sofre. E onde ela mais sofre são justamente nos governos totalitários, como China, como União Soviética. Você tem histórico de gente muito crente nos países árabes, no meio da perseguição, onde amarra a crente, mata, toma suas propriedades. Eu fico observando o nosso evangelho vai passar por uma reformulação, certamente, porque o Brasil é um gigante, ele é um celeiro das nações. Tem que haver, certamente haverá, para um momento que nós chamamos de avivamento do primeiro mês que antecede o arrebatamento. Tem que haver alguma coisa, porque o Brasil é um celeiro, mas um celeiro que, na sua grande maioria, de crentes que não têm mais noção da vivacidade do evangelho. São pessoas, na sua grande maioria, fracas na fé, são lideranças fracas, por mais que se tente ensinar e dar exemplo, mas o povo é ruim de servir ao Senhor. É um desânimo do mundo todo, é uma fragilidade. Pessoas que se decepcionam em servir ao Senhor por quase nada. Esse tipo de crente, eles vão precisar, para ser provado, porque não terão participação no governo de Cristo que não são vencedores. E a única forma de nós nos sermos entendidos e qualificados como vencedores é tendo uma aprovação. Toda necessidade de demonstração de fé tem que vir acompanhada de algum desafio. Como é que eu posso provar fé aonde a minha fé nunca foi desafiada? Como é que eu posso provar fidelidade aonde eu nunca tive desafio para provar fidelidade? Como é que eu posso provar obediência aonde eu nunca tive sacrifício para obedecer? Porque no mínimo nós temos aí uma demanda de desobediência que não se dá conta. Imagine, não é? Se não há necessidade. Sim, porque a promessa diz respeito aos vencedores. Quando alguém me perguntar,
eu sempre estou procurando dar um estudo escatológico, fico triste, particularmente, porque pouca gente se interessa em aprender Bíblia, inclusive gente que devia estar em condição de ensinar. E quando pergunta, a igreja ela vai passar pela grande tribulação ou ela não vai passar? Eu tenho uma resposta que ela vai nas duas mãos. Ela tanto não vai passar como vai passar, porque existe, na verdade, dois lados, duas igrejas em uma. Isso é muito claro nas Escrituras, a partir daquele retrato que é feito na parábola das virgens. A partir desse texto que nós lemos, porque um vai e o outro fica, e isso não está falando de pessoas que não estão contempladas, são pessoas que estavam candidatas ao reino, que estavam dentro do reino. Porque se o Senhor estivesse falando que um vai e outro vai ficar, ele está dizendo que 50% do povo da terra vai ser arrebatado. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo das pessoas que estão aguardando, que se fazem como filhos do reino, herdeiros do reino, mas que na verdade há uma parte que é de vencedores e uma parte de derrotados. É uma parte de igreja vencedora e uma parte de igreja derrotada. Mas nem por isso a igreja derrotada não terá sua oportunidade. Só que a sua oportunidade será dolorosa. Por quê? Porque ela terá que provar que ela é vencedora. Porque o vencedor lhe darei o direito que se assente do trono comigo, assim como eu venci e assentei-me no trono com o meu Pai. Ao vencedor lhe darei o direito que coma do maná escondido. Ao vencedor lhe darei um novo nome, darei uma pedrinha branca com um novo nome, o qual ninguém sabe, senão aquele que eu deu e aquele que eu recebe. Ao vencedor lhe darei o direito que coma do fruto da árvore da vida. Só o vencedor são essas coisas. Ao vencedor lhe farei coluna no templo do meu Deus, e de lá jamais sairá. No templo do meu Deus nunca sairá da casa do Senhor. Ao vencedor, porém nele o nome do meu Deus, farei, porei o nome do meu Deus, da nova cidade da Jerusalém, que vem da parte do meu Deus, eu colocarei na sua testa o nome do meu Deus, ele terá marca do nome do seu Deus, até na sua cara. É assim que está escrito, mas não é assim que a Bíblia diz a respeito daqueles que são desistentes, daqueles que são fracos, daqueles que são acovardados, daqueles que são desanimados da sua proposta de salvação. Por isso, o Senhor está dizendo para aqueles que estavam diante dele, tanto os discípulos quanto os fariseus, que alguém vai dizer que o reino tem tal forma ou essa ou aquela. Não vades, não vades. Vocês têm que ficar na palavra, vocês têm que ficar no ensino, vocês têm que estar na comunhão. Eu sempre declaro que nós defendemos alguns pilares, mas nem todos sabem exatamente o que nós propomos, ou que o Espírito propõe nos pilares. Por exemplo, a unidade. A unidade ela tem duas abrangências principais. A unidade na palavra, de nós estarmos todos coesos no mesmo ensino, no mesmo entendimento. Não pode haver dificuldade de um discípulo do pastor Isaac entender a proposta e o direcionamento espiritual, porque eu estou há 11 anos falando a mesma coisa, ensinando as mesmas coisas praticamente. Então, unidade na palavra e unidade na comunhão. A comunhão é o resultado da unidade da palavra. Quando eu não tenho da palavra, unidade na palavra, eu não vou praticar comunhão. Porque tem dificuldade que o irmão que não se une, que isso que não vai acontecer unidade na comunhão perfeita. Pode ser de tapiação, mas perfeita só acontece quando primeiro acontece a unidade na palavra. Porque o que está escrito a respeito da igreja primitiva é que em toda alma havia temor, e todos estavam unânimes em oração e perseveravam na doutrina dos apóstolos. De dia e de noite comiam e partiam o pão. Eles faziam o resultado da comunhão. A comunhão aqui do corpo, das relações, dos momentos, do partir do pão, do congregar, como resultado da doutrina, porque eles estavam unânimes na doutrina que era pregada, a mesma doutrina. Então, o Senhor está dizendo, vocês não devem se demover. Por quê? Porque assim como o relâmpago que refuzila no ocidente, depois ele aparece no oriente e vice-versa, haverá uma simultaneidade na manifestação do Filho do Homem, que compreende um período, e não apenas um momento, mas um período. Abre-se com um momento, mas que estende-se por um período. E isso está claro a partir do momento que Jesus ele começa a dizer para os seus discípulos o que vai acontecer e como há de ser. A partir do versículo 26, o capítulo 17 de Lucas, ele diz: como aconteceu nos dias de Noé e como aconteceu nos dias de Ló.
São duas épocas com distância, mas que têm contextos parecidos, que contemplam pessoas com finalidades divergentes. Noé, ele é a representação daqueles que recebem o livramento na terra. A terra é destruída, mas ele está guardado dentro da arca. Noé recebe o livramento da sua casa e sua família, porque ele é uma representação daqueles que passarão a grande tribulação, como os judeus, por exemplo, aqueles que estão marcados lá no Apocalipse, né? Aí vocês vão encontrar algumas doutrinas por aí que fica defendendo, só os 144 mil, não é? Os 144 mil, que é um exemplo, né, daqueles que serão marcados com a marca de Deus para que o anticristo, o diabo e o mundo não consiga destruí-los. Mas é um número pequeno, assim como Noé e sua família é um número muito pequeno comparado à população daquele tempo. Só 8 pessoas foram guardadas da destruição. E a arca representa o lugar aonde Deus vai preparar para guardá-los mesmo na terra, mesmo no dilúvio. Porque dilúvio tanto representa povos como representa destruição. Então, Noé, ele representa com a sua família aqueles que por Deus serão guardados, que é uma minoria, que serão guardados no período pós-arrebatamento. Mas o que nos interessa não é Noé, o que nos interessa é Ló. Porque Ló, ele é o paradigma, ele é a referência para nós, a igreja. Se nós estudarmos a história, como aconteceu a vida de Ló, e o que envolveu o livramento de Deus a Ló, é um livramento individual. Porque na graça, o comprometimento, ele é individual. Na aliança antiga, o comprometimento era familiar, era para o clã e era até para a tribo e às vezes até para a nação. Você veja que quando alguém pecava, comprometia às vezes a nação. Acã pecou, comprometeu a nação. Às vezes uma família, um membro da família pecava, comprometia a família. Tanto que Deus disse, visitarei a maldição dos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas na graça é diferente. O Senhor estava dizendo que virão dias em que eles não poderiam mais dizer que os pais comeram uvas e os filhos embotaram os dentes. Está falando a consequência do pecado dos pais nos filhos não aconteceria mais. Por quê? Está no capítulo de número 31, versículos 31 de Jeremias, a seguir. Quando o Senhor diz que eu imprimirei uma nova lei, uma nova aliança, e a lei não estará nas páginas, ela estará nos corações. Porque a alma que pecar, essa morrerá. O pai não responderá pelo filho, o filho não pelo pai, marido pela mulher, e mulher pelo marido. Cada alma é minha, com cada uma eu vou lidar. E agora nós temos aqui, no exemplo de Ló, um exemplo, uma referência disso no tempo da graça. Nós estamos aqui dentro do período em que nós podemos chamar, pastor, nós estamos vivendo o período do reino. Nós já estamos dentro da contemplação do reino. Embora o reino manifesto ainda não esteja acontecendo, mas o reino espiritual nós já fazemos parte, porque nós já entramos nele. Agora, de que forma então Ló pode ser essa representação? Quando o Senhor, ele vai através da ação do intercessor Abraão trazer o livramento para Ló. É o papel daqueles que representam a paternidade espiritual, que está guerreando, que está defendendo, que está lutando para salvar alguém, para ajudar alguém a entrar no céu, não é a verdade? O Senhor disse para Abraão que ele iria destruir a região de Sodoma e Gomorra. A decisão de destruir Sodoma e Gomorra se deu pelo fato de aquela região ultrapassar a todos os outros lugares do mundo em pecado. E Ló havia tomado uma decisão antes pela aparência e pelo desejo de usufruir só as coisas daqui da terra. Quando Abraão antes tinha feito uma partilha com ele, você vai decidir para o lado direito ou para o lado esquerdo que você quer ir. E a gente vai fazer a separação porque estava tendo briga ministerial. Estava tendo problema de pastores, pastor com pastor. A minha ovelha, a outra a minha ovelha. Esse problema de discussão de ovelha é antigo. E aí Ló diz, eu quero ir para as campinas, eu quero ir para onde o pasto prospera, para onde as ovelhas podem crescer, eu acho que é por ali que cresce. Ele escolheu a planície de Sodoma e Gomorra. Abraão escolheu o deserto, porque quem tem a bênção acredita que mesmo no deserto Deus vai prosperar o seu rebanho. É assim que funciona. O rebanho de João Batista estava no deserto, mas
Deus estava dando um jeito de mandar a ovelha lá no deserto. E ele estava lá, pastoreando no deserto. O que eu quero dedicar nessa revelação é que Ló escolhe pela aparência. Existem tantas pessoas tomando decisão pela aparência. Tem gente que toma decisão pelo status. Eu vejo o Senhor trabalhando nesse tempo uma mudança no comportamento da igreja depois dessa pandemia para o povo de Deus, porque o Senhor trouxe de volta as ovelhas para debaixo das asas dele, de ministério pequeno a grande. Todos estão a mercê da vontade do Todo-Poderoso, que é o dono das ovelhas. Aí algumas poucas conseguem dizer assim: eu estou me submetendo ao meu pastoreio. A maioria tem 4 meses sendo pastoreado onlinemente. Ouve e recebe comida da boca de tanta gente que nunca, muitas vezes, os grandes líderes nem defenderiam aquelas pessoas, mas estão comendo lá dessa forma, porque Deus disse: as ovelhas estão comigo aqui, estão tudo em casa, e eu quero ver. Você agora me diga, como é que você tira o dízimo? Você tira a oferta dela? Como é que eu estou mandando? E eu acredito que, a depender do cenário, o Senhor vai redistribuir nos apriscos, porque Ele é o dono das ovelhas, e os apriscos são as denominações, os ministérios, como Ele quiser, essa redistribuição depois. No contexto da qualificação, podemos entender que as que são verdadeiras e legítimas ovelhas, elas não se perderão, mesmo sem pastoreamento. Mas aquelas que são bodes, elas peregrinarão mais ainda. Elas ficarão sem referência mais ainda. Se elas já não tinham referência, agora que elas não vão ter mais. Então vai haver um trabalho muito maior de reagrupamento de ovelhas rebeldes. As verdadeiras e obedientes ovelhas, certamente o Senhor vai dizer: vá, meu filho, para aquele aprisco ali. Eu digo: vá para cá. O Senhor vai inclinar a elas pelo vento do Espírito. Eu acredito que vai acontecer uma situação dessa, porque está fora do controle. Então o Senhor está dizendo aqui para Abraão que ele devesse tomar decisão a partir da sua fé, porque a bênção estava nele. A bênção não estava no lugar para onde ele fosse. O lugar se torna abençoado, meu irmão. Vou dizer uma coisa para você. Você sabe que existem pessoas que dizem assim: ai, porque nessa igreja tem problema, porque nessa família tem problema. Você entra na família, leva o problema. Entra na igreja, leva o problema. Porque o problema não vai estar no lugar. Ou eu me livro, ou eu me liberto, ou eu me torno bênção, ou o lugar nunca vai ser bênção. O lugar se torna bênção a partir da vida de quem tem a bênção. Porque se você pensar na vida de José, José foi para a casa de Potifar como escravo e Potifar prosperou. No dia que cismou a mulher de Potifar de tomá-lo como homem, e ele disse: eu não posso pecar primeiro contra Deus, nem contra o meu Senhor, o meu patrão, jamais. Ela o infamou e mandou ele para a cadeia. E lá na cadeia ele prosperou e se tornou o líder da cadeia. Aonde você estiver, quando você tem a bênção, você é líder. Você é cabeça e você prospera. É assim que eu vejo. Então, Abraão foi para o deserto, prosperou, e Ló foi para o lugar que tinha aparente prosperidade e se deu mal, porque deu tudo errado. Você sabe que a história de Ló é essa. Abraão teve que trabalhar até para ir reconquistar os bens dele, que teve uma investida de uns reis que entraram em Sodoma e Gomorra, e lá ele levou até cativo o rei de Sodoma e de Gomorra, 5 reis contra 4. Abraão, com apenas 318 crentes, foi lá, guerreou, tomou e trouxe o dízimo e depositou aos pés do sacerdote, que é a referência de Jesus como sumo sacerdote, que é a ordem sem genealogia, Melquisedeque, pelo qual Jesus é o sacerdote eterno. E Abraão, para dar prova de que toda a nação judia estava submetida ao sacerdócio de Cristo, ele deu dízimo a Melquisedeque e lá entregou o tributo e disse para Ló: eu não quero nada do que é teu. Agora uma coisa você tem que dar, só o dízimo. O dízimo você tem que dar. A parte do dízimo eu quero, que é para entregar ao sacerdote. Aleluia. Quando você sabe que Deus nunca vai faltar com você, você dá, você abençoa, você abre mão e sabe que não vai te faltar, porque você primeiro honrou o Senhor, e não vai faltar na tua casa, não vai faltar na tua mesa, não vai faltar para você. Então, por mais que você trabalhe, você não vai ficar esperando do homem, você sabe que da mão do Senhor virá a recompensa. Tem gente que só trabalha se vier o reconhecimento. Não me elogiou porque não fez isso, porque ninguém viu. Meu irmão, faça a obra do Senhor, trabalha para o Senhor, faça o que é para Deus, entendendo que a recompensa virá do Senhor, ainda que o pastor, que o líder, que alguém não reconheça, mas do Senhor virá a recompensa, porque é dele que virá a bênção. Então o Senhor, ele diz na sua palavra,
que Ló, ele indo para Sodoma e Gomorra, ele tinha tempo contado. O tempo estava contado para Ló, porque ele imaginava que ele fosse prosperar para sempre. E um dia, o Senhor decide destruir Sodoma e Gomorra e declara, na teofanização de 3 anjos, né? Teofanização ou teofonia é a forma como Deus se manifesta através de anjos com aparência física humana. E aí, os anjos se comunicam um com o outro e dizem assim: nós não podemos ocultar a Abraão o que vamos fazer, visto que Abraão há de ser uma grande nação. Abraão, ele vai recomendar aos seus filhos a palavra e vai ensinar aos seus filhos dos filhos. Ele precisa saber o que Deus está fazendo. Não podemos ocultar a Abraão o que vamos fazer. Então Deus, antes de fazer isso, passa na casa de Abraão. E como prova de que Abraão era digno de receber de Deus a revelação, ele cumpre o que diz o escritor aos Hebreus: não deixe de exercer a hospitalidade. Ele exerce a hospitalidade, porque fazendo isso, alguns hospedaram anjos sem saber. Se Abraão fosse daquele só, pastor, não dá não, lá em casa não, aqui não, leva para a sua casa, ao seu problema, leva para a sua casa, porque o povo hoje tem dificuldade de cuidar das pessoas, não é verdade? Aí ele ia perder a bênção, mas ele hospedou, deu comida, deu banquete. E aí, quando estão comendo, o anjo disse: eu tenho que revelar para você o que a gente veio fazer. Nós estamos indo destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão lembrou de Ló. Abraão lembrou de Ló. Meu Deus, e Ló está lá. E aí Abraão pensou: mas como crente que foi bem educado, bem instruído, um crente que viveu comigo, um filho sobrinho, que passou tantos anos no discipulado, com certeza ele já evangelizou lá. Mas o Senhor vai destruir a cidade se tiver 50 pelo menos. Lá pode ter uma igreja de 50 crentes, certamente. 50, o Senhor diz: não, não destrua por 50. Mas aí Abraão pensou assim: vai que Ló não ganhou 50 ainda, né? Vamos diminuir essa cota. 45, aí foi descendo, 45. Não, 45 também eu não destruo não. Mas Abraão, na dúvida, disse que rapaz, Ló pode ser um obreiro meio relapso, pode ser que ele não tenha conseguido, vamos baixar para 30. E intercedeu com o Senhor: não se indigne o meu Senhor, não se aborreça comigo, mas se tiver 30, aí o Senhor disse: 30 também não destruo não. Mas ainda mais uma vezinha, Senhor. Ele falou: vou descer mais essa cota, 20, aí Deus jogou a 20. Chegou em 10, Abraão não quis mais insistir. Quando chegou em 10, ele, pela última vez, 10, ele disse: por 10 eu também não, mas não tinha 10. O camarada não conseguiu 10, essa que é a realidade. Por 10 eu não destruo não, mas não tinha 10. Aliás, se vocês lerem o capítulo de número 18, 19 de Gênesis, vão descobrir, a gente fala das filhas de Ló, vão descobrir que Ló também tinha filhos. E esses filhos de Ló, o anjo disse: veja-os da tua casa, teus filhos, tuas filhas e teus genros, tua mulher, teus filhos, tuas filhas e teus genros. Está escrito assim, pode ir lá. E tira depressa, porque vamos descer fogo na cidade. Mas aí depois a gente só vê falando das filhas. É porque os filhos já tinham se casado lá e já tinham se tornado igual sodomitas. E não aparecem mais os filhos, mas se perderam. Depois nós vemos Ló perdendo a mulher. E depois as próprias 2 filhas que coabitaram com ele por uma decisão delas, originando os moabitas e os amonitas, que se tornaram inimigos dos judeus, dos hebreus, de uma forma que não deixaram eles passar na sua terra quando saíram do Egito, porque foi 2 nações que nasceram a partir de um incesto, porque elas embebedaram o pai para que o pai se coabitasse com elas. Agora, imagine o que acontece. O anjo dá uma declaração para Ló, diz: escapa-te por tua vida, escapa com a vida da sua família, escapa-te pela tua vida. Isso significa dizer que no tempo da graça, no qual estamos vivendo, o máximo que eu posso fazer pela minha família é ensinar e orar e ajudar. O máximo que você pode fazer é ensinar e orar, mas você não vai salvar a sua família. Você só pode responder pela sua vida. E o Senhor está dizendo: salvação é individual. Ou você se garante, ou você também não é salvo. Salvação é individual. E Ló, então, ele é aqui o exemplo, é o paradigma. Porque Deus, quando ele marca alguém, por mais fraco que seja, mas quando ele é o alvo de Deus para ser salvo, porque teve um princípio de justiça. E Ló tinha. Não tinha na família, mas ele tinha. Ele não era tão frutífero, mas tinha princípio de justiça, porque diz
o apóstolo Pedro que ele afligia sua alma justa pelo que via e ouvia dos sodomitas. Ele se afligia, ele não gostava do pecado, ele não tinha autoridade contra o pecado, mas ele não gostava do pecado. Entendeu agora? É o que acontece muitas vezes. Você sofre na sua família, você sofre no filho, sofre no esposo, sofre na esposa, sofre no parente. Você tem que conviver com pessoas que elas são deliberadamente devassas, são deliberadas em pecar. Mas você não concorda com o pecado, mas você sofre com o pecado. Você está ali tentando ajudar, mas você sofre com o pecado. Era assim que Ló estava. E a Bíblia diz que nós precisamos estar atentos, que como foi nos dias de Ló, em relação à igreja. Por isso que eu não quero falar sobre aqui a situação de Noé, mas da igreja que está referenciada em Ló. Como foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, negociavam, vendiam. Vocês observam que logo no início da pandemia, aí parecia que estava tendo um temorzinho do povo. Vamos orar, isso é o mal, e vamos Depois o povo vai acostumando. Observa. Eu comecei uma campanha aqui, 30 dias para orar, apareceu uns aqui, daqui a pouco, se eu posso marcar aqui de ficar 24 horas, vai aparecer mesmo. Entendeu agora? Porque as pessoas vão se acostumando com a fraqueza espiritual, elas vão se acostumando com os acontecimentos. A volta de Jesus vai se dar dessa forma. A gente vai se acostumando com tudo que está acontecendo. Você vai se acostumando, se acostumando. Quando Noé entrou na arca, ninguém viu. Quando Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra, também não viram. Mas ele só tirou tirou Ló de Sodoma e Gomorra com a finalidade de julgar Sodoma e Gomorra. Deus ainda não destruiu a terra, porque ainda tem um povo que ele vai arrancar da terra. No dia que ele arrancar, quem for geração de Noé vai se dar mal. É melhor você ser geração de Ló do que geração de Noé. Quem for geração de Noé, se não tiver dentro da arca, por uma marca divina, marca na testa, vai morrer no juízo do fogo, que não é mais o juízo das águas. Porque o apóstolo Pedro disse que agora Deus entesourou não para a água, mas para o fogo. Esta terra que agora existe e esses céus serão entesourados para o fogo, os quais em estrondo se romperão e serão desfeitos. As coisas serão derretidas. Arremete a entendermos que os poderes atômicos vão atuar, porque quando a gente estuda a história da bomba de Hiroshima e de Nagasaki, as colunas de concreto derreteram. Você tem ideia? Pessoas que estavam ali no meio, em lugares, no epicentro, elas tiveram os seus corpos evaporados. O poder atômico. Mas aquela bomba, ela não é nada perto das bombas, bomba H, que estão aí já prontas, que certamente farão parte do juízo da Terceira Guerra Mundial, quando Deus vier a julgar a terra, e que permitirá tudo isso acontecer. Vocês não têm ideia do que está para ser derramado. O Senhor está segurando esse planeta para cumprir o que Jesus disse: vocês são o sal da terra. Enquanto tem sal, a carne não apodrece, mas na hora que tirar o sal, tudo aqui vai ser destruído, tudo vai se consumir. Se você entende que você é a geração de Ló, precisa também entender a recomendação que o Senhor está dando também no mesmo contexto, que ele diz que como foi nos dias de Ló, ele diz que como foi nos dias de Ló, vai ser arrancado uma, vai ficar alguém. Como foi nos dias de Noé, vai ser arrancado alguém, vai ficar alguém. Mais do que isso, como foi nos dias de Ló, ele manda você olhar para a mulher de Ló. E diz: lembra da mulher de Ló. Ele diz: quem está caminhando, quem está avançando, não volte atrás, não desvie. Se você buscava, busque ainda. Se você evangelizava, evangelize ainda. Se você discipulava, discipule ainda. Se você pregava, pregue ainda. Se você lia a Bíblia, leia ainda. Se você orava, ore ainda. Se você adorava, adore ainda. Se você rejeitava o pecado, rejeite ainda. E olhe para a mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló, ela é o exemplo para aqueles que não destruídos em Sodoma, mas que se perde no caminho, não chega no alvo. Porque na caminhada, o que aconteceu? Quando o Senhor tira eles de dentro de Sodoma,
o Senhor disse: vocês não devem olhar para trás. E ele disse: eu vou para onde? O Senhor disse: vai para o monte, porque o monte é representação do lugar onde Deus está. O monte é a representação do Monte Sião. O monte é a representação da casa de Deus, o lugar onde Deus habita. Eleva os meus olhos para o monte. É o Senhor que está entronizado. Mas ele disse: mas eu posso morrer no monte. Embora ele teve que ir para o monte. Aí ele disse: tem uma cidadezinha que chama Zoar, pequena, que significa pequena. Ali, deixa-me ir para lá. Então está autorizado, vá. Porque enquanto você não estiver dentro da cidade, eu não posso cumprir o juízo. Você sabe o que significa isso? Deus dizendo mais uma vez: enquanto nós não entrarmos na nuvem da glória, no arrebatamento, o Senhor não desce o juízo na terra. Enquanto você não tiver segurança, nós não tivermos segurança, os verdadeiros vencedores não tiverem segurança, o Senhor não pode descer o juízo sobre a terra. Então, quando o Senhor permite que Ló entre na cidade, a mulher dele se atrasa. Esse é que é o retrato. Porque o Senhor sai arrancando. Eles não queriam sair da cidade rápido, não. Teve que o anjo ficar arrancando pelo braço, tomar pelo braço. Está escrito: bora. Porque tem gente que diz que quer ir para o céu, mas está tão apaixonado pela terra que não quer sair da terra. Ainda preciso casar, ainda preciso construir, ainda preciso fazer isso aqui. Não é assim? Que nem pensa no arrebatamento. Se Jesus não sair arrancando pelo braço, ele não quer ir para o céu. Eu digo sempre que tem gente que a gente fica tentando botar dentro do céu que não quer. É essa a verdade. Não consegue se dar conta de que a salvação é individual. Você precisa entender que alguém está avançando, você precisa acompanhar. A velocidade da igreja vencedora não é essa do cenário que a gente está vendo. Existe gente que mesmo no meio do caos está correndo, estão se santificando mais, estão trabalhando mais, estão operando mais, estão vivendo mais, estão buscando mais, estão entendendo que é a última hora. Tem muita gente que está atento. Embora exista muita gente que não esteja, mas existe os que estão atentos. Ele disse: eu preciso me proteger, eu preciso buscar mais, eu preciso... Não é? Tem ou não tem? Tem. Tem gente que está. Aí a mulher de Ló é o exemplo daqueles que estavam indo, mas fica assim: será que eu vou? E vai dando para trás, entendeu? E Ló está avançando e ela está... eu estou ouvindo uns barulhos, está caindo fogo, eu estou ouvindo... Aí... Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Os problemas do mundo existem não para você respeitá-los. É só para você tirar a lição. Você sabe quantas pandemias vão vir aí? Milhares. Eu disse, o Brasil não vai demorar. O governo de direita que está tentando, isso aí não vai funcionar há muito tempo, porque o mundo é esquerdista. Vai chegar um tempo que nós vamos ter dificuldade para cultuar. Isso aqui é um ensaio. Esse negócio de dizer: fica em casa, volte, nem entra na igreja, abre, decreto tal hora, libera. Isso é um ensaio mundial. Para dizer assim: não vai. E se você for, você vai ter problema. Mas você sabe que a maioria concorda com o governo em vez de concordar com a palavra. Você acha que no dia que for para afrontar, não, esse pastor é um desobediente, rapaz. Porque o povo está tão na conformação que no dia que for para também não acatar, não acata não. Essa que vai ser a realidade. Então veja bem. Parar ou olhar para trás pode resultar em você não ter sido destruído dentro de Sodoma, mas também não herdar a vida eterna. Então nós só temos uma coisa a fazer: continuar avançando. Quando Jesus disse desse sinal, e eu termino dizendo o seguinte: os discípulos perguntaram: Senhor, não será levado, não será deixado, tal. Aonde isso vai acontecer? Porque ele não perguntou como. Não perguntaram como, porque como Jesus estava dizendo? Porque eles estavam sabendo que o Senhor estaria tomando os que eram seu, tanto no exemplo de Noé, como no exemplo de Ló. Se alguns vão ser protegidos na primeira parte, que é o que eu quero, que é Ló, e outros na segunda parte, que é o caso do exemplo de Noé, o Senhor vai tomar. Agora, como isso vai ser? Eles não tinham dúvida. Onde? O Senhor disse: aonde estiver o cadáver, aonde estiver o corpo, aonde estiver aquele que precisará ser transformado, aonde estiver aquele que vai ser contemplado, é isso que ele está dizendo.
Porque aqui não é no pejorativo, os abutres. Ele está falando aonde tiver alguém que vai ser ressuscitado, aonde tiver alguém que vai passar pela transformação no abrir e fechar de olhos, lá estará o anjo do Senhor, lá estará o alcance do toque da trombeta, lá estará o alarido, o relâmpago da presença do Senhor, vai iluminá-lo para que ele participe desse processo de redenção, e ele vai ser livre da destruição. Aonde tiver esse crente, o Senhor vai achá-lo. Deus não vai perder o endereço seu. Você não vai ser perdido no endereço, porque Ele conhece o coração dos que são seus. O Senhor conhece os que são seus, e os que são seus não perderão a oportunidade de participar. Está acontecendo tudo, e pode acontecer muito mais, mas o reino será identificado dentro de quem tem o reino. Fica de pé e diga: o reino será identificado. Aonde? Os discípulos perguntaram: onde? Em quem tem o reino. O reino é identificado em quem tem o reino. E quem sabe quem tem o reino? O Senhor. Você está vivendo por princípios do reino ou por princípios da terra? Você está vivendo por princípios da terra? Então você está preocupado em comprar, vender, negociar, só nisso. Mas e a Bíblia fala alguma coisa contra isso? Não. Ela fala que você deve fazer como se não estivesse fazendo. Quem que fala isso? O apóstolo Paulo. Está no Novo Testamento. Aquele que compra como se não comprasse. Aquele que negocia como se não negociasse. Aquele que casa como se não estivesse nem casando. Porque você tem que estar usufruindo das coisas do mundo, mas com a cabeça no céu. Você tem que estar trabalhando na terra, mas como se você estivesse armazenando no céu. Porque você não é mais daqui. O reino que você representa não é de baixo. O reino no qual você faz parte, ele não é temporal, ele é um reino eterno. Se você acredita nisso, hoje você vai tomar uma posição e vai dizer: Senhor, eu sou geração que se espelha no exemplo de Ló, não no exemplo daqueles que sucumbiram em Sodoma e Gomorra. Eu não posso seguir o exemplo dos que sucumbiram no dilúvio. Eu não posso estar preso aos acontecimentos do mundo. Eu peço ao Senhor que abra o nosso entendimento para que estejamos percebendo que os dias apontam para nós. Nós somos a geração que vai presenciar o relâmpago de Deus. Nós vamos ver o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem é para nós. Mas tem um sinal só, o sinal final, porque nós já temos vários sinais. Quantos sinais? Temos muitos. O que está acontecendo é apenas um, mas nós temos muitos. Mas o maior de todos os sinais será para aqueles que estão aguardando sair de Sodoma e Gomorra. Pode ter gente do seu lado na homossexualidade, pode ter gente do seu lado mentindo, pode ter gente do seu lado roubando, pode ter gente assassinando, pode ter gente se suicidando, pode ter gente enganando, pode ter gente traindo. Mas você não pode se contaminar por causa do pecado de quem está à sua volta. Ainda que seja dentro da sua família, ainda que seja na tua casa, ainda que seja na igreja, você não pode se corromper. Porque a alma que precisa escapar é a tua alma. Então escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. A oportunidade de celebrar a ceia do Senhor é para quem está escapando com a sua vida. Então aplauda o Senhor e glorifica o seu nome, porque a tua alma está escape da condenação. Oh, Ramanagashadarabanabashodarai. Oh, Espírito Santo, então ora ao Senhor agora e declara: Senhor, obrigado, porque a minha alma está sendo escape da condenação, da destruição. Espírito Santo, este filho, esta filha, este homem, esta mulher que está, Senhor meu Deus, sendo agora vitimado por tantos ataques do inferno. Se, meu Deus, na sua casa, na sua fé, na sua maneira de andar, na sua maneira de agir, quem sabe, meu Deus, ele está enfrentando, meu Deus, tantos desafios para conseguir estar de pé.
os ventos são contrários, as lutas são grandes, as batalhas são desafiadoras, são problemas de ordem do corpo, problemas na alma, problemas no espírito, mas o Senhor é o Deus que sabe dar o livramento àqueles que são teus. E assim como o Senhor, meu Deus, revelou a Abraão o que havia de fazer, o Senhor continua revelando a essa geração que o Senhor está por vir, e o Senhor está por fazer, meu Deus, este mundo passar pelo caos do grande juízo, mas os que são teus, assim como fora resgatado com mão forte de dentro de Sodoma e Gomorra, a vida de Ló, o Senhor está para resgatar, Senhor, meu Deus, os que são marcados com a marca da promessa. Então lembra-te de nós e nos fortalece nesse tempo, não nos deixe olhar para trás, mas nos faça, Senhor, meu Deus, olhar, meu Deus, para o alto, aonde o Senhor está sentado, de onde vem a nossa redenção. Abre o céu, Senhor, e faça-nos contemplar, Senhor, meu Deus, o teu livramento. Abençoa, Senhor, meu Deus, a vida deste filho, desta filha. Contempla, meu Deus, a este que está fraco, fortalece. Contempla esse que está desanimado, anima. Levanta uma geração forte e traz, meu Deus, o avivamento da última hora, para que entremos, meu Senhor, no teu repouso. Eu abençoo, meu Senhor, aqueles que estão fazendo a obra e aqueles que precisam fazer. Eu abençoo, meu Deus, com cura aqueles que precisam da cura, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão vitimados por este mal. O Senhor alcance agora com a cura, em nome de Jesus. Recebe, recebe, recebe. Os que tomam posse, recebam em nome do Senhor. Coloque a sua mão no seu coração e diga que você está escondido no reino, e o reino está escondido em você, e que você está dentro do reino, e que o reino está dentro de você, e que você está esperando a manifestação do reino física, mas você já está dentro do reino invisível. Recebe, recebe, recebe. Os que recebem glorificam bem forte e agradeçam o Senhor e diga: eis-me aqui, Senhor, eu quero comemorar a minha participação no reino hoje, através do pão e do cálice. Eu declaro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que seja a sua vida renovada, amplificadamente. Toma posse, os que tomam posse, aplaudam glorificando por um minuto ao Senhor. Mas é com glória, é com línguas estranhas, é para adorar o Senhor Rei dos Reis, é para dizer Maranata, Maranata, é para dizer: eu estou contemplado, inserido dentro do reino. Aleluia, glória a Deus, oh aleluia, glória a Deus. Quem se sente livre, diga glória a Deus. Quem se sente liberto, diga aleluia. Quem está resgatado, diga amém. Então diga assim: eu perdoo o meu irmão. Diga: eu perdoo a quem me deve. Eu também peço perdão a quem devo espiritualmente, a quem devo no Evangelho. E a partir de hoje eu me disponho a cumprir mais, a obedecer mais, diga, a amar mais a palavra do Senhor e a praticar mais o Evangelho que me foi confiado. Em nome de Jesus, eu estou pronto para participar do corpo e do sangue simbolizados nos elementos da ceia. Em nome de Jesus, eu sou livre. Eu estou livre, eu estou livre. Se é verdade, diga glória a Deus. Aleluia. Convido o pastor e evangelista a lavarem as mãos. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia.